Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma grande honra voltar com o programa Visão e Ação 3.0. Toda terça-feira, às 10 da noite, temos a estreia e a partir de quarta-feira, a disponibilização do programa no canal da TVC no YouTube. Agradeço de coração por toda a audiência, por todo o apoio, pelas sugestões de temas que nós temos incorporado ao programa e temos a grande alegria hoje de receber a jornalista, profissional de mídias sociais, assessora de comunicação, uma profissional com vasta experiência, Rosa Helena Martiri, a quem eu agradeço pela oportunidade dessa troca de ideias, desse bate-papo bacana, da mesma forma como tem acontecido ao longo das últimas semanas. Rosa, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Agradecer aí pela oportunidade de tê-la conosco e pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória, até culminarmos aí com o tema do nosso programa. Bom, para mim é um pouco diferente estar desse lado, né? Porque como eu sou jornalista por formação, entrevistar é uma das minhas atividades, das minhas funções. Então, ser entrevistada é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, estou aqui para falar com vocês um pouquinho da minha história, da minha experiência. E espero dizer alguma coisa que as pessoas possam absorver e aproveitar de alguma maneira. É um prazer estar aqui, né? Parabéns pelo programa, eu tenho assistido sempre, está muito legal, com informação de qualidade, que eu acho que é isso que a gente precisa também, né? Falar de coisas boas, né? De pessoas produtivas que estão fazendo alguma coisa pela cidade, eu acho que isso é fundamental, né? Enfim, eu sou filha de Friburgo, né? Minhoca da terra, nascida aqui. Quando decidi fazer faculdade de comunicação há bastante tempo, nunca tive dúvida, me lembro da minha mãe achar que eu devia fazer direito, né? E eu falei, não, eu quero comunicação. E felizmente sempre trabalhei na área, né? Eu tive que ir para o Rio, porque na época não tinha curso de comunicação social em Friburgo. Fui para o Rio, fiz a faculdade e acabei ficando lá trabalhando. Tive um retorno, 2 para Friburgo e tal, mas assim, trabalhei 20 anos no Rio. Trabalhei em jornal de economia, trabalhei no Jornal do Comércio, trabalhei em empresa de comunicação lá também, fazendo jornal, né? Então, jornalismo era o meu foco, assim, principal no início de carreira, né? E aí depois acabei indo para o Conselho Regional de Contabilidade, atuei bastante nessa área contábil, sindicato de empresas, sindicato dos contabilistas, né? E aí meu trabalho começou a se ampliar, né? Não só de jornalismo, porque eu fazia todos os jornais dessas entidades, mas comecei a enveredar pela questão da assessoria de comunicação, né? Que aí amplia bastante a atuação do profissional, né? Você tem uma gama maior de coisas que você tem que fazer, né? E aí vai desde pensar estrategicamente na imagem da entidade, do lugar onde você esteja trabalhando, na organização que você esteja, né? Até qual é o direcionamento, a linguagem de quem precisa falar, de dar entrevista, eventos, enfim, é uma coisa bastante ampla, né? E num determinado momento, eu um pouco cansada de Rio de Janeiro, né? Se fosse hoje, então, eu estaria desesperada. Acabei voltando para Friburgo, foi uma opção, né? Tava querendo uma vida um pouco mais tranquila, porque Rio de Janeiro é muito desgastante, né? Ah, você ganha melhor no Rio. Você até ganha melhor, né? Tem mais possibilidade disso acontecer. Em compensação, o seu desgaste é imensamente maior também. Então, como eu queria mais qualidade de vida, né? Resolvi voltar para Friburgo, que é a minha cidade que eu sempre amei, sempre gostei. E fui só para o Rio buscar a formação que eu queria, né? E aí o trabalho acabou me mantendo lá por 20 anos. Então, assim, já tem 11 anos que eu voltei para Friburgo, né? E fico muito feliz de ter tomado essa decisão, porque hoje eu conheço muito melhor a minha cidade, porque na época em que eu poderia ter começado a conhecer mais a cidade, eu fui para o Rio para fazer faculdade, então perdi muito, né? Que isso foi já na época de adolescência, final de adolescência, início da fase adulta. Eu fui para a faculdade com 17 anos. E aí eu perdi um pouco essa fase, né, que a gente acaba conhecendo mais a cidade, porque você sai de um pouco de jugo de pai, de mãe, né, e aí tem a coisa dos amigos de sair. Então eu estava no Rio, né, então quando eu vinha final de semana eu ficava muito com a minha família, né, e quando eu retornei há 11 anos, a coisa se desenhou de outra maneira, né, eu acabei indo trabalhar na prefeitura, e primeiro na Secretaria de Comunicação, depois de gabinete, enfim. Trabalhei 1 ano na Câmara, né, fazendo a sua assessoria, e depois fui para a Secretaria de Educação, né, trabalhar com essa área de assessoria mesmo, né.
E foi um marco, um divisor de águas, porque ali realmente eu conhecia a cidade como um todo, né? Você sabe muito bem que a rede é espalhada pela cidade toda e isso me fez conhecer cada canto de Friburgo, né? Conhecer outras realidades, coisas que a gente nem imagina que aconteçam na cidade, áreas lindas, preservadas, muito bonitas e outras exatamente o contrário, né? Então me deu um panorama muito maior da cidade, que é um conhecimento que eu carrego comigo, né? Conhecimento é bom porque ninguém tira de você, né? E você usa da melhor maneira possível e só acrescenta, né? Conhecimento só acrescenta. Informação às vezes é demais, não necessariamente informação acrescenta alguma coisa, mas conhecimento sim, efetivamente acrescenta, né? E aí acabei enveredando um pouco por essa parte de mídias sociais, de redes sociais, né? Acabei fazendo inclusive cursos na internet mesmo, que felizmente a internet facilita você ter esse tipo de acesso a determinados cursos que presencialmente você não conseguiria fazer. E acabei enveredando nessa coisa do que a gente chama de marketing de conteúdo, né? Que é voltado para sites, blogs, redes sociais, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, todas essas ferramentas que a gente tem hoje, né? Resumidamente é isso. Excelente resumo. E você toca num ponto muito interessante, né? Hoje, provavelmente, nunca antes na história da humanidade houve tanta informação disponibilizada. E nós vivemos tempos de pós-verdade, né? Existem estudiosos que têm apontado que muitas vezes há uma dificuldade por parte das pessoas de identificarem o que é verdade e o que não é verdade. Fala um pouquinho sobre isso dentro do contexto da comunicação. Eu, enquanto jornalista, né, essa questão da pós-verdade, como é que eu vou dizer, não me atinge. Talvez seja, assim, eu tenho um pouco mais de pé atrás com as coisas que eu recebo, né? E recebo muita coisa, às vezes recebo de amigas informações e tal, não sei o quê. E tenho normalmente o cuidado de checar quando eu acho que aquela informação veio de uma... Eu falei assim, mas isso veio de onde? Não é uma fonte conhecida. Eu tenho por hábito de ir lá no oráculo, no Google, né? Que é o que ele é para mim em muitas situações. Ele responde quase tudo, né? Para checar se aquela informação, se aquela notícia que eu recebi, se ela tem fundamento, né? Acho que se as pessoas exercitassem um pouquinho isso, porque é uma ferramenta fácil, todo mundo hoje usa smartphone, recebe as notícias, né? Não custa nada. Você achou aquilo meio esquisito, não está vindo de uma fonte conhecida. E não estou falando do amigo, da amiga, do parente, estou falando de uma fonte conhecida de imprensa, né? De um órgão de notícia, né? De uma empresa de comunicação, que tem nome, que tem sede, que tem história, né? E o Google ajuda muito nisso. Jornalista responsável. Jornalista responsável, né? Então, depois eu até falo um pouco mais sobre essa coisa que eu sempre comento, o lado bom e o lado ruim, mas a questão da pós-verdade, eu acho que ela poderia nem existir se as pessoas tivessem um pouquinho de cuidado de checar uma informação, né? Então tem coisas às vezes mirabolantes e de todas as formas, né? Seja denegrindo uma pessoa, seja dizendo uma coisa absurda que aconteceu, enfim. Você vai lá, dá uma pesquisada, se não tiver aquela notícia em nenhum órgão de imprensa, em nenhuma empresa de comunicação, em nenhum lugar que tenha um jornalista responsável, que tenha falado aquilo, alguém que bota a cara na reta, que assina a matéria, esse tipo de coisa, aqui, não passa para frente. Não passa para frente porque ela nitidamente não é uma coisa que tenha crédito, que seja verdade, né? Eu tenho isso como padrão. Eu sou provavelmente o receptor final de muitas informações. E são muito poucas as que eu encaminho, exatamente porque a maior parte delas não tem nenhum tipo de fidedignidade, né, de origem que a gente possa chamar de confiável, enfim. É importante que a gente veja também o profissional do jornalismo como um elemento que confere veracidade às informações. Exatamente. Que é uma responsabilidade muito grande, né? Você não pode simplesmente ficar soltando informação. Quem é o profissional da área, quem é o jornalista, independente da questão da exigência de diploma ou não, mas alguém que trabalha, né, no meio, ele tem a responsabilidade de checar aquela informação, né? E aí as pessoas, até por uma questão de cidadania, eu acho, tem que ter um mínimo de cuidado com aquilo que compartilha. Sem dúvida.
Muito bom. Vamos então agora fazer a nossa primeira interrupção e já retornamos com o segundo bloco do programa Visão e Ação 3.0, recebendo hoje a jornalista Rosa Helena Martiri. Aguarde que daqui a pouquinho a gente volta. Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service, bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho gourmet. E à noite, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa, além do chopp Brahma na caneca 0 grau, pertinho de você, no Vilisal Center, em frente à Praça Dermeval Barbosa Moreira. Churrasquinho gourmet, restaurante e churrascaria. Chegou a hora! Liquidação Bota Fora Friburgo Shopping. O shopping cheio de ofertas para você. Descontos de até 60%. De 6 a 16 de julho. Liquidação Bota Fora Friburgo Shopping. Estamos esperando você aqui. Friburgo Shopping. As melhores lojas, as melhores marcas. Pensando em viajar nas férias com sua família, mas preocupado com a segurança de sua casa? A Betalarme tem a solução. Locação de equipamentos de segurança eletrônica. Betalarme, segurança eletrônica. Um ensino de qualidade é construído diariamente e de forma constante. E há 25 anos, o Centro Educacional Crescer oferece uma estrutura completa para o desenvolvimento dos alunos, através de um ensino personalizado para um melhor aproveitamento. O Centro Educacional Crescer está localizado bem pertinho de você, no bairro das Brownies, em uma área ampla e com muito verde. Centro Educacional Crescer. Aprendizado que marca a vida. Matrículas abertas, do maternal ao 9º ano. Rua Euclides da Cunha, número 20, Brownies, 2523-3172. Oi, Zé, o Rio Cap esse mês tem uma premiação especial de feiras com prêmios extras que a gente ganha na hora. Você acha que eu sou bobo, é? É claro que eu já sei. Vai ter Fiat Toro e tudo. Domingo no quarto prêmio tem o potente Fiat Toro 0 km. E mais, no primeiro prêmio um Fiat Mobi, no segundo um HB20 e no terceiro outro Fiat Mobi. Mais 20 prêmios no Giro da Sorte. Além da premiação instantânea, a Show ganhou. Simbora comprar. Afinal, só ganha quem compra. Contribua com a Cruz Vermelha. Retornamos ao programa Visão e Ação 3.0, segundo bloco de uma entrevista muito bacana com a jornalista Rosa Helena Martiri, falando hoje sobre mídias sociais, sobre home office, aproveitando aí todas as novas tecnologias de comunicação e informação que cada vez mais estão disponíveis para todos nós. E vivemos épocas e tempos em que cada um passa a ser um produtor de conteúdo, né? E tudo isso movimenta muito as mídias e gera uma quantidade de informação, como a gente falou no bloco anterior, que nunca antes foi verificada na história da humanidade. Por outro lado, surgem oportunidades, né, de alteração de padrões de mídia, da própria forma do trabalho, o que se chama de home office. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, inclusive conceituando, né, porque muitas vezes esses termos não são ainda de pleno conhecimento, então pedi para você fazer esse comentário. Home office é um pouco do que eu faço hoje, né? Na realidade, eu não tenho uma empresa, eu sou uma profissional liberal, né? Sou da área de comunicação que presta serviço para pessoas, poderia ser também para empresas, mas aonde que eu trabalho? Eu trabalho em casa. Então, por isso que é home office, né? Porque home de casa, né? De lar, né? E office de escritório. E isso, na realidade, você tem duas vertentes, né? Você tem, como eu, que sou uma profissional independente que posso trabalhar em casa, mas você também tem profissionais de grandes empresas que começaram, assim, as grandes empresas a fazer determinados movimentos que não precisavam ter o profissional o dia inteiro dentro da empresa, né? Porque isso diminui custo, a pessoa produz mais, não perde tempo no trânsito, essas coisas todas. Mas o home office basicamente é você poder trabalhar em casa, né? E aí como é que você faz, né? Eu preciso ter uma reunião com a pessoa. Assim, nada que um café não resolva, que
que você possa marcar num shopping, numa praça de alimentação para sentar e conversar com a pessoa. Se for uma empresa, você pode ir à empresa dela, então isso não é impedimento. A tecnologia facilitou isso porque hoje você está em casa com um computador, com conexão de internet, com o telefone na mão. Basicamente, em algumas funções você não precisa de mais nada, né? Que é o meu caso, por exemplo, né? E aí você tem outras formas de atuação que também não necessita que você fique dentro de uma empresa o tempo inteiro no formato que a gente tem hoje, vai lá, bate ponto, volta, não sei o quê. Você tem o coworking, né, que na realidade surgiu nos Estados Unidos, se não me falha a memória, quando assim, amigos resolveram compartilhar um espaço. Então você dentro de um mesmo espaço que não tem nem divisões de sala, etc e tal, você tem as ferramentas básicas de telefone, de computador, de conexão de internet e tal, mas que tem a característica de propiciar uma integração entre esses profissionais, de desenvolver networking, né, que é você fazer o contato com outros profissionais que tenham alguma ligação com a sua área de atuação, né? E o coworking deixou de ser uma coisa só entre amigos para virar uma coisa profissional. Existem empresas que criam um espaço de coworking e vendem planos, pacotes, para que aquela pessoa possa usar aquele espaço dividido com outras pessoas, com outros profissionais, que acho que até propicia mais o networking do que quando era só com os amigos, né? E além disso, você tem o chamado escritório virtual, que não é um escritório que você em qualquer lugar está acessando. Na realidade, ele é virtual no sentido de que ele existe um espaço físico que você precisa utilizar de vez em quando. Pode ser por profissional liberal, pode ser por alguém que tem uma empresa, mas que não tem uma sede física, pode ser por alguém que esteja ampliando a área de atuação em outro município e que só precise de um espaço físico eventualmente e que tenha um endereço fiscal. Essa é a diferença do escritório virtual. Eu tenho uma empresa e eu preciso ter um espaço físico para, por exemplo, encaminhamento de correspondência, para questões de impostos que você precisa pagar e você precisa ter um endereço físico de uma empresa com CNPJ e tal, e que você precisa também que tenha uma secretária que vá atender o telefone com um número fixo seu, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa que venda determinado serviço ou produto em Friburgo e estou precisando abrir uma filial no Rio, em São Paulo, só que eu não tenho condições de ampliar de uma maneira que eu abra uma sede que tem uma filial física em outro município. Então eu procuro nessa cidade um escritório virtual, faço todo o trâmite burocrático para que lá seja o endereço para título de burocracia, seja municipal, estadual, federal, né? E aí posso ter um telefone fixo, porque os meus clientes daquela cidade vão poder fazer uma ligação local, vai ter uma secretária que vai atender, falando assim, aqui é a empresa tal, que é exclusiva, aquele número é meu, e que eu vou poder eventualmente fazer uma reunião, posso pedir de repente uma sala específica para alguma atividade, e isso tudo você tem planos variados que você contrata de acordo com a sua demanda, né? Então essas formas do home office, do coworking e do escritório virtual, tudo isso passa a ser possível à medida que você tem tecnologia que te dê o respaldo, né? E ideia as pessoas têm e as coisas acabam acontecendo, né? Então você já tem essa facilidade, mas tem essas divisões que aí depende do profissional, daquilo que ele demanda para ele poder escolher o que é melhor para ele, né? A computação na nuvem facilitou muito, né? Muito. Você acessa os arquivos de onde você estiver, desde que você tenha um dispositivo, né? Exatamente. E como você avalia, Rosa, o lado positivo e o lado negativo do home office? O lado, eu não sei se é o que eu posso considerar um lado negativo, né? Um lado necessário é ter disciplina. Se você não tiver disciplina, fica complicado, porque se você está trabalhando em casa, você acha bem que você vai levantar a hora que você quiser, vai ficar de pijama e trabalhar no computador de pijama, não vai, não rola. Você tem que se vestir para o trabalho, é isso. Então, assim, e tem que saber que você tem que dar conta daquele serviço, obviamente que tem a flexibilidade, eu acho que esse é o lado positivo, né? Tem a questão do custo, que você gasta muito menos trabalhando em casa, porque você não almoça na rua, você come em casa, né? Você tem a tranquilidade de poder dispor de um tempo maior, então às vezes você pode até usar aquele tempo, porque você gastou menos tempo para almoçar,
né? Gastou menos dinheiro porque você fez a sua comida em casa e tal, então você pode usar isso em outras coisas. Mas eu acho que o fundamental é a questão da disciplina, que não considero um lado assim negativo, mas se você não tiver disciplina, você dificilmente vai conseguir desenvolver o trabalho da mesma forma que você desenvolveria estando em um outro espaço, sem nenhuma interferência, aí dependendo da pessoa, ou é filho, ou é marido, ou é o cachorro, enfim, você tem que estabelecer uma rotina e ter a disciplina de cumprir essa rotina para dar conta do trabalho, né? Eu acho que basicamente é isso. E as mídias sociais, falando em positivo e negativo? Olha, mídias sociais, eu falo sempre que tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque o que são as mídias sociais? São as ferramentas. As ferramentas que permitem que as redes sociais, que são as pessoas, se comuniquem. Só que essa comunicação abriu um espaço que é absolutamente democrático, né? Deu voz a praticamente qualquer pessoa na face da Terra. Empoderou muita gente. Empoderou muita gente. Isso é extremamente positivo. O lado ruim está naquilo que as pessoas fazem com as ferramentas, que são as mídias, né? Seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja o Instagram. Qualquer ferramenta, né, que veio com essa tecnologia que você pode usar através da internet, tem o lado bom daquilo que as pessoas fazem de bom e tem o lado ruim daquilo que as pessoas fazem de ruim. É igual um martelo. Eu fiquei feliz que há um tempo atrás eu usei esse exemplo do martelo e depois descobri um bambambam na Europa que falou exatamente a mesma coisa. Qual é o uso que você faz do martelo? Pregar um prego ou retirar esse prego. Maravilha. Palmas, esse é o uso positivo que você faz do martelo. Agora você pega o martelo, taca na cabeça da pessoa, esse é o lado negativo. A ferramenta é a mesma. Quem é que define se ela foi uma boa ferramenta ou uma ferramenta ruim? É quem está por trás dela, é quem usou a ferramenta, é o ser humano que martelou o prego ou martelou a cabeça de uma pessoa. Então é isso que a gente tem que entender, que assim, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, não são eles que são positivos ou negativos, é o uso que a gente faz deles. Não dá para responsabilizar a mídia, né? De jeito nenhum. E a gente vê muito isso, né? A gente vê muitas pessoas falando que a culpa é exatamente da mídia. E, na verdade, a forma de utilização é que faz toda a diferença. E como você poderia dizer para a gente, já que você tem uma formação já de algum tempo na área de comunicação, a forma como a comunicação se dava na época da sua formação era uma. Eu costumo dizer, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação, terminei aos 21 anos, a primeira vez que eu botei a mão no computador foi no ano seguinte ao da minha formação. Eu me formei em 92 e a primeira vez que eu apertei um teclado, que eu liguei um computador, foi em 1993. Hoje a garotada já nasce com isso tudo à disposição. Que tipo de impacto isso traz para o profissional de mídia, profissional de comunicação? Eu acho que mais do que tudo traz uma responsabilidade maior, né? Porque eu acho que a facilidade traz responsabilidade. Na época que eu me formei, a coisa era completamente diferente, a questão de computador estava se iniciando. Eu até fiz uma faculdade que tinha essa parte de equipamentos assim, muito avançada na época, coisa que a maioria das faculdades, principalmente as públicas, não tinham acesso. Enquanto assim, eu já começava a usar um computador, tinha gente que em faculdade federal estadual estava usando máquina de escrever, né? Então, mudou bastante, mas eu acho que a essência permanece, né? Que é a responsabilidade daquilo que você apura e daquilo que você divulga, né? Isso eu acho que não muda. Eu acho que a responsabilidade, inclusive, aumentou a partir das novas tecnologias, da facilidade de ter acesso às informações, né? Temos aí um trio fundamental que a gente vai iniciar o próximo bloco falando sobre ele: tempo, conteúdo e forma, né? Então eu quero, nesse momento, pedir para que você espere mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Visão e Ação 3.0. São Pedro trabalha muito nessa época, coitado. Etelvina pede um pretendente e o santo arruma dois. Volta ela reclamando, diz que um só tem um dente
E o outro, quando dorme, não levanta depois. São Pedro não entende, fica bravo com a desculpa. São seus olhos, Teovina, chateado com a reprova. Leva aqui o cartão, procure o amigo Serjão. Faça um óculos de grau nas óticas Vista Preciosa. O negócio não é pretendente, seu problema agora é a visão. Santo de casa não faz milagre. Óticas Vista Preciosa. As óticas do Serjão. Eita, trem bom! Esse arraial de preço baixo do Bazar da Opção tá bom demais, gente! Os trem tá tudo na promoção, sô! As panelas de pressão, olha só pra você fazer aquelas canjitas doces que os compadres gostam na sua casa. Agora no inverno também, tem os canecão também. Aqui tem esse negócio aqui agora que inventaram aqui. Antigamente era garrafa de água, né? Agora é chamado de squeeze. Já ouviu dizer isso? Squeeze. Tem squeeze um melhor que o outro aqui. Você quer inverno também? Não pode faltar aqui um lugarzinho de botar as sopas. Chamam de cumbuca agora. Negócio de botar os caldos, tudo aí também. As garrafas. Agora hoje chamam de garrafa térmica. Na minha época, sabe o que era? É garrafa de café. Mas tá bom, tá bom. Quer comprar também caneca? Caneca tem todos os tipos aqui de caneca. Tem caneca de partir de R$ 4,99. Nada melhor, né? Nessa época aí de inverno, né? Temos que ter caneca. Então os trem tá tudo na promoção. As conchas com madeira, colher de pau, tudo que você precisar aí agora nesse inverno aí, nas festas julinas, tudo é aqui no Bazar Opção. Aqui me falaram que não precisa nem dinheiro. Tem um tal de cartão de crédito aí que você pode pagar até 3 vezes, só. É bom demais, vem pra cá pro arraiado de preço baixo Bazar Opção, só. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui... Se você é pintor, não pode perder a grande festa do pintor Vermar Coral Tintas. Um super evento com churrasco, bateria de escola de samba e show de passistas. Venha Vermar, cadastre-se e garanta o seu convite. Dia 21 de junho, participe. Eu agradeço todo mundo que tá doando os cobertor por causa do frio, né? Pra esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Quando pensa em escola, você já sabe a fórmula. Horário, uniforme, caderno. No Miosotes, tem tecnologia nessa equação. Tem preparação para o vestibular. Tem contato com a terra e com a natureza. Tem esporte e saúde. E muito espaço para brincar. Miosotes. Educação muito além da fórmula. Retornamos com o programa Visão e Ação 3.0, terceiro e último bloco, recebendo hoje a jornalista Rosa Helena Mártire. E quero, nesse momento, dizer que toda terça-feira, às 10 da noite, nós temos a estreia do programa e, a partir de quarta-feira, a sua disponibilização no canal da TVC no YouTube. Sempre disponibilizo também o nosso telefone, WhatsApp 999175577 e o e-mail marceloverli@hotmail.com para que você encaminhe sugestões de pautas para o nosso programa. Já temos aproveitado algumas das sugestões dos nossos amigos que acompanham tanto pela TVC quanto pelo canal no YouTube. E isso tem sido bastante interessante, essa interação, exatamente no que disse a Rosa no início do programa. Trazer temas de interesse, temas que tratem de coisas boas, coisas positivas e propositivas a favor de Nova Friburgo. Rosa, a gente falava no finalzinho do segundo bloco sobre a importância de um trio fundamental na construção de uma boa notícia, de uma boa mídia, que são tempo, conteúdo e forma. Fala um pouquinho para a gente sobre esses 3 aspectos da comunicação. Embora hoje você tenha facilidade de colocar qualquer informação a qualquer tempo, qualquer hora, né? Quando a gente está falando de imprensa, de notícia, você precisa estar sempre um passo à frente. Exatamente por conta dessa facilidade hoje da tecnologia, é tudo muito rápido, né? Antigamente você tinha jornal, você esperava a notícia no dia seguinte, você tinha televisão, que até te dava a notícia com mais agilidade, o rádio mais ainda, mas não era essa profusão de informação e nem essa rapidez. Nunca foi tão veloz você ter uma notícia. Então, as empresas, né, de comunicação hoje têm um desafio muito grande, porque você é furado, né? Enfim, você perde o furo de reportagem porque a pessoa que viu acontecer
filmou, fotografou, mandou para algum órgão qualquer ou botou no Facebook dela e aquilo uma se lista de viralizou. transmissão no WhatsApp. Uma lista de transmissão no WhatsApp e aí a imprensa tem que ir atrás daquela pessoa que viu, de descobrir onde é que foi isso. Aí vai lá para tentar apurar e aí trazer a informação do jeito que ela tem que ser, dentro do formato que a empresa usa, que a mídia usa, né? Apurada, aprofundada, né? Não foi o registro do momento, né? É óbvio que as empresas de comunicação hoje têm a parceria e precisam ter mesmo com o cidadão que está lá, presenciou o fato, que viu acontecer, e, né, e você tem inclusive aplicativos para isso de grandes empresas, né, que você já registra e já encaminha direto, e aí a partir dali as empresas vão colher as informações que não vieram junto com a imagem, né? Para poder fazer a matéria, né? Para poder dar a informação completa do jeito que tem que ser, né? E aí o conteúdo tem a questão da responsabilidade que a gente falou, que você tem que saber exatamente o que você está dizendo, por que você está dizendo, é a informação que você tem que, quando é alguma coisa que você precisa apurar, que você tenha dois lados, tem que apurar os dois lados, né? Não existe o jornalismo que você solte uma informação e que você não deu vez e voz às partes envolvidas, né? Se você pressupõe que uma apuração de algum fato, positivo ou negativo, que está trazendo alguma informação, não pode ficar faltando uma perna, né? Então você não vai lá e reclama que a empresa tal deixou de fazer o serviço dela. Não é assim que funciona. Você fala, mas você diz qual foi a resposta. Se você não recebeu, você vai lá e diz, a gente perguntou para a empresa tal e ela não... Até o fechamento. Até o fechamento da edição, ou até o momento, ao presente momento, quando é em mídias sociais, que aí você não tem essa coisa de fechamento, que é o tempo inteiro, 24 horas, você diz que até o presente momento você não recebeu a informação da empresa, mas que vocês entraram em contato, que perguntaram essa coisa toda, né? E ali tem a questão da forma. Ela é mais complexa porque ela tem vertentes de acordo com a empresa que está de comunicação, com a imprensa que está formatando aquilo, em que meio ela vai colocar aquilo, né? Você tem ajustes que tem que ser feitos quando você usa um jornal impresso, quando você faz uma matéria para a TV, quando você desenvolve alguma coisa que vai para as redes sociais, você tem as mídias sociais diferentes, né? Por exemplo, o Facebook hoje não tem muita escapatória. Todo mundo tem, todo mundo precisa ter, porque ali é onde se concentra o mundo hoje, de informação, das boas, das ruins, daquelas que valem a pena, daquelas que não, mas você tem, de acordo com cada nicho, você tem ferramentas que são mais adequadas ou não. Isso é até uma coisa mais ampla que eu não vou nem me desviar, mas você tem linguagens diferentes. E na questão da linguagem tem a questão visual, tem o tipo de texto que você escreve. E aí tem um problema seríssimo, seríssimo, que eu fico muito triste quando eu vejo, é o desapego à língua portuguesa. E aí eu não estou falando que você não deva escrever o você com VC, o beleza com, né, BLZ. Isso é uma linguagem específica, típica das mídias sociais. Perfeito, eu entendo. Agora, que você não saiba fazer uma concordância, que você escreva nós vai, nós foi, que você escreva uma grafia errada como casa com Z e daí para pior, isso eu fico muito triste, isso me incomoda bastante, porque eu sempre tive esse cuidado com a língua portuguesa. A minha preocupação é que no futuro as pessoas não saibam mais escrever corretamente. De onde que a gente... não, mas eu estudei, eu fiz... Sim, mas se você não tiver o hábito da leitura, se você não se policiar na hora de escrever, vai ser muito difícil você encontrar algum texto que não tem um erro, né? Então isso me incomoda bastante, que é a questão da correção. A gente tem uma língua muito complexa, eu concordo, a língua portuguesa não é fácil, né, mas muito bonita. E você tem a norma culta da lei, que você adapta aos determinados veículos, para quem você vai falar, a maneira como você escreve, mas tem a questão da forma que tem que ser correta, o mínimo que tem que ser correta. Sem dúvida. Nós temos aqui em Nova Friburgo formação superior na área de comunicação, jornalismo, propaganda. Temos uma mídia local extremamente pujante, né, tanto na TV, quanto rádio,
quanto veículos impressos também, né, muito nas mídias sociais e muitos profissionais atuando. Na sua experiência, na sua formação, na sua trajetória e considerando esse mundo novo, extremamente tecnológico, que tipo de sugestão, de aprimoramento, de capacitação, de formação continuada você poderia dar para essa garotada aí que está começando? Aí eu vou falar uma coisa que tem gente que não concorda. Eu acho que, em primeiro lugar, para você trabalhar na área de comunicação, você tem que ter uma faculdade, sim. Pode até não ser uma faculdade de comunicação, mas eu, por exemplo, eu estudei filosofia, antropologia, sociologia, que são cadeiras, são disciplinas absolutamente necessárias para o desenvolvimento do pensamento. Porque você, enquanto profissional da comunicação, você tem que conseguir perceber a intenção de quem divulga, a intenção daquele órgão de imprensa. Você tem a questão da linha editorial, que cada um tem a sua. Você tem que aprender a questionar as pessoas, e não é só fazer uma pergunta objetiva sobre um fato específico. Você tem que ter o desenvolvimento do raciocínio, tem que ter uma coisa assim fina de pensamento, de você perceber aonde que você vai aprofundar aquela entrevista, né? De onde que você vai tirar uma informação mais completa, que você de repente pegue um pulo do gato que de repente não foi percebido. Se você não aprofundar a questão do desenvolvimento de raciocínio, de entendimento, de pensamentos diversos dos seus, porque isso é fundamental. Ontem até eu tive uma aula falando sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você poder falar aquilo que você quer, é o outro com quem você não concorda também ter o direito de falar aquilo que ele acha que ele pode falar. E isso não gerar uma briga, uma guerra e tal. Ela teve o direito de expressar a opinião dela, e você tem que ter a capacidade de entender o raciocínio que aquela pessoa fez. Então eu acho que hoje você tem um mundo de informações disponíveis. Você tem vários cursos que você pode fazer pela internet, que eu acho legal, mas eu acho que uma faculdade presencial, ela faz toda a diferença, até pela troca que você tem com as pessoas, que é infinitamente maior, não se compara àquela troca que você possa ter virtualmente. Embora eu já tenha feito e esteja fazendo cursos pela internet, né? Eu acho que o contato com a pessoa, isso não se perde, isso é muito maior. Então eu acho que precisa ter pelo menos uma faculdade, e tem disciplinas básicas que, para a função do jornalismo, realmente você precisa ter, porque você tem que ter uma mente muito aberta. Amplia a visão de mundo, né? Você tem que ter, isso que eu ia falar, uma visão também muito ampla para você entender determinados meandros e você não ser assim levado por uma informação superficial, né? Eu já fiz curso, inclusive já fiz pós-graduação à distância, que foi muito interessante. Consegui ter a disciplina, que não é fácil também para você fazer, durou quase 2 anos, mas um curso presencial é fundamental, uma faculdade é fundamental, aquela troca das pessoas todas reunidas é fundamental também. Concordo plenamente. Rosa, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, parabenizar por essa belíssima trajetória, desejar muito sucesso a você. Obrigada. Tenho certeza que teremos outras oportunidades aqui para aprofundar temas. À medida que você falava, eu fiquei aqui pensando várias outras possibilidades de abordagem nesse programa. Mas, enfim, a gente vai, dentro de algum tempo, convidá-la novamente para estar aqui conosco. Deixar para você falar as suas considerações finais com os nossos amigos, e já estamos na reta final do programa. Bom, Marcelo, te agradeço a oportunidade, embora ser entrevistada não seja a minha praia. Foi muito bem, parabéns. Obrigada, mas eu gosto de falar sobre a minha área, né? Eu tive a felicidade de escolher uma profissão e que eu sempre trabalhei nela. Então eu gosto de falar sobre o que eu faço, sobre as coisas que eu já aprendi, muito que eu ainda tenho que aprender, porque essa questão da atualização também é fundamental. E estou à disposição, quando você precisar, só me chamar que eu venho. Muito bom, obrigado mais uma vez. Agradecer a você pela audiência. Sempre a partir de quarta-feira o programa novo está disponível no canal da TVC no YouTube. Você pode curtir, compartilhar, divulgar, e a gente também tem o hábito de encaminhar através das nossas listas de transmissão para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que tem procurado se diferenciar através de ideias, de projetos, de propostas, de trajetórias que contribuam para uma reflexão para todos aqueles que amam Nova Friburgo e querem ver a nossa cidade se desenvolver cada vez mais. Um grande abraço, agradecer aqui também ao amigo Mendonça, a Fernanda, que faz a edição,
ao Denis, a Geisa, a todos aqui da TVC e desejar uma excelente semana e até a próxima. Muito obrigado.